Olá, eu sou o João. Seja bem-vindo ao canal da Loop. E hoje eu vou estar conversando para você sobre um dos assuntos mais sérios quando a gente tem sobre processamento de áudio, tanto para jogos ou qualquer outro tipo de processamento de áudio. Hoje a gente não vai estar colocando nenhum efeito e nenhum processador na nossa track. E mesmo assim, eu acredito que esse assunto é tão ou até mais sério do que os outros trabalhados até então. A gente vai estar falando sobre volume e normalização de áudio. Quando a gente trabalha com áudio, a gente tem que entender que existe um limite de quanto o áudio digital pode atuar. A gente chama geralmente esse limite de 0 dB. Você pode ver, inclusive, que no fader aqui da Master da Reaper, a gente tem um limite, que ele vai de negativo, menos 54, 42, 30, 18, 6, até um 0 dB. Né? E tudo que passar esse 0 dB, a gente comumente fala que o som clipa, né? Que é um som que ultrapassa o 0 dB, ele começa a acontecer várias coisas que não é para acontecer com esse som. Distorção, a gente tem uma mudança completa no espectro de frequências, dinâmico, inclusive, ele pode mudar todo o resto do som que está sendo tocado no teu computador. Quando a gente trabalha para jogos, a gente tem que entender que a gente tem que levar muito a sério a normalização e o volume que a gente está mandando. Porque quando alguém for jogar um jogo, a gente não vai ter só esse efeito sonoro que está aqui na minha tela, que é aquele efeito lá de footsteps, né, de pegadas na grama que a gente trabalhou lá na compressão. Esse aqui é o áudio comprimido, a gente renderizou esse áudio. Não é somente este áudio que vai estar tocando. Vai estar tocando este áudio, aquele tiro, talvez se for um FPS, vamos supor que é um FPS na selva, vai ter o barulho do cara, às vezes da respiração, né? Às vezes da fala, do diálogo ele que tá tendo, vai ter a música que vai estar tocando, vai ter o tiro que vai estar tocando, vai ter o inimigo que pode estar aparecendo, ele tá perto, ele tá te procurando, um animal que tá passando, um som posicional que você colocou ali, ele começou a ativar quando você passou certa área, ou quando você entrou numa área, vai ter uma confusão de sons tocando. E se você não setar bem esse som e para que você tenha espaço dentro do jogo, você vai passar esse 0 dB. E quando passar o 0 dB, pode ter certeza que vai dar ruim. Porque quando isso acontece, ainda em um sistema muito bom, com monitores de áudio ou um fone de ouvido muito bom, ele já dá ruim. Quando a gente estiver usando esse jogo, talvez numa TV, num celular, às vezes que não é tão bom, quando esse som passar do 0, meu amigo, você pode ter certeza, quem está jogando não vai gostar. Então, a gente vai trabalhar aqui com a normalização e o volume desse áudio, pensando que eu quero entregar para essa pessoa, para a pessoa que está desenvolvendo o jogo, ou o meu jogo mesmo que eu estou desenvolvendo, para que ele deixe espaço para os outros, de uma maneira que ele também não fique estupidamente baixo. Vamos dar um play nesse áudio e eu quero que você note aqui nesses dois faders aqui, da Master e do áudio que vai estar tocando. Eu vou dar um play aqui. Uma coisa que eu posso notar, ao menos o problema do meu som estar muito baixo, ele não acontece. Um som muito baixo, para você ter noção, seria algo abaixo de menos 30 decibéis tocando. Se você tocar isso, se tocar no teu jogo lá com menos 30 decibéis, o cara vai ter que aumentar bastante o som ali do dispositivo que ele tem para ele poder ouvir aquele som ali, né? Senão ele nem vai perceber. E se ele às vezes se ele não aumentar, talvez ele nem perceba. Vamos supor que ele tá menos 35 decibéis, menos 40 decibéis. Ele não vai ouvir aquele som. Mas a gente tem um probleminha aqui que eu tô olhando também, que ele tá batendo menos 3 decibéis. Se somente um efeito sonoro ele tá batendo esse menos 3 decibéis, ele tá ali entre seus 10 decibéis ali mais ou menos, né? Eu vou resetar ele aqui para que a gente possa ver. Ele tá ali entre seus menos 13 decibéis, menos 9 decibéis, ele vai até uma horinha que ele pega um pouquinho, uns 3 decibéis ali. A gente nota já que esse som ele já tá bem mais
regulado, né? A gente nota que os transientes que a gente tinha ali no vídeo de compressão, eles foram bem domados já. Ainda há uma dinâmica, sim, ainda há uma diferença, mas é intencional agora. Agora eu quero que ele seja um pouquinho a mais, né? Mas a gente já mostra aqui que ele não está menos 20 para menos 1 decibel, 0 decibel. Agora ele está numa faixa muito mais audível. Eu vou mexer um pouco aqui e eu vou mostrar para você que você pode fazer isso pelo próprio Reaper, sem nenhum plugin, a normalização do seu áudio. Se você vir aqui em File e logo em Render, ou Ctrl Alt R, você vai abrir a janela do Render. Muita opção a gente tem aqui, mas a gente vai mexer em somente algumas opções. A primeira coisa é a Source. O que eu vou estar renderizando? Eu vou estar renderizando o som que vem da minha master. Ou seja, tudo que for para a minha master, ele vai renderizar. No caso, como eu só joguei esse som aqui dentro da DAW, ele já vai automaticamente direto para a minha master. Em Bounds, você pode mudar como Time Selection, ou seja, o quanto você selecionar aqui do tempo. Você nota aqui que eu estou com uma ferramentinha, ela vai vindo para frente e para trás, de acordo com que eu mexo meu mouse. Ou eu posso também falar para ele, cara, pega todo o projeto, dos 0 segundos até o último segundo que tiver som. Aí você coloca aí e renderiza tudo isso. Eu geralmente gosto do Time Selection, ainda mais quando a gente trabalha com efeito sonoro, música, etc. Mas agora a gente vai estar usando o Entire Project mesmo. Eu quero que você desmarque essa opção Tail. Por quê? O que é o Tail? Ele vai adicionar um silêncio no final da sua track. Eu não preciso de silêncio. Na verdade, eu quero o mais fechadinho possível o meu efeito sonoro. Aqui em diretório você vai escolher aonde você vai colocar. Eu vou deixar ele assim, dessa maneira, porque ele vai direto para a pasta do projeto. Em File Name, você pode mudar o nome do seu projeto. Então eu vou colocar aqui SFX Footsteps Normalized e normalizado. Sample Rate, vamos manter em 44.100 Hz. Em Channel, ele vai ser um som mono, porque eu estou trabalhando com efeito sonoro. E geralmente efeito sonoro, como o posicionamento do som vai ser feito pela engine, a gente precisa que o som, na suma maioria das vezes, seja mono. Em Full Speed Offline, vamos manter ele aqui, que ele vai trabalhar totalmente offline, você não vai ouvir o som. Vamos pular essa parte de Second Pass Render, Interpolation também. E vamos mexer aqui, isso daqui é o que a gente precisa mexer. Em Normalize Limit Fade, vai ser como a gente vai normalizar esse som. Por via de regra, eu vou estar trabalhando com LUFS integrado. Esse é o LUFS. E nesta medida, depende muito da plataforma que você mexe. Mas geralmente, efeitos sonoros eu vejo utilizado menos 23 LUFSU. A gente também vai adicionar aqui um limiter, um Brick Wall Limit. O que é um limiter? Ele é um compressor de maneira bem brusca. Ele é um compressor muito forte. Ou seja, se um valor passar, por exemplo, a menos 13 decibéis, comprime. Quanto? Praticamente tudo. Como ele é um Brick Wall Limiter, ele vai comprimir praticamente tudo daquele som e vai jogar para menos 13 dB. Você vai ver, inclusive, que nessa faixa de som ele provavelmente vai fazer isso algumas vezes. Eu vou trabalhar também com True Peak. E a gente pode colocar tanto um fade in quanto um fade out. Eu vou colocar um fade in. Deixar ele bem suave. Que eu posso fechar. Você vê até que ele mudou um pouco aqui. Ele fala que eu tenho um fade. Eu quero só um fade in de 10 milissegundos. Só para ser uma coisa rápida. Deixar um pouquinho mais... sem aquele artefato na hora que toca o som.
formato sempre WAV, sempre Wave, perdão, sempre trabalha com formato Wave. Aqui a gente vai deixar como padrão. A gente vai dar um Save Settings e vou renderizar. Você nota, inclusive, que nesse som, olha só, várias e várias vezes o limiter atuou para fazer que esse som não passe menos 13 decibéis. Por que eu escolhi menos 13 decibéis com esse efeito sonoro? Quando a gente trabalha com efeitos sonoros, a gente tem que ver a ordem da prioridade daquele volume. Um som de explosão, eu vou trabalhar provavelmente com menos 5, menos 7 decibéis, porque é algo que tem que aparecer. A explosão acontece uma vez, ela explode e ela fala acontecer, explodir para o player ver. Então ela tem que ser perceptível. Mas quando a gente trabalha, como por exemplo, com footsteps, algo que vai ser repetido muitas e muitas e muitas vezes, ela tem que ser perceptível. Ou seja, ela não pode ser, por exemplo, talvez menos 25, menos 30 dB. Mas assim eu quero que ela tenha menos prioridade no volume do que uma explosão. Eu vou abrir aqui o folder e mostrar para você como que ficou esse som agora normalizado. Você vê aqui que ele teve uma normalização de 10 decibéis para ele atingir esse menos 23, né? Vamos fechar aqui. Vamos arrastar esse som para cá. Você pode ver agora a diferença desse som normalizado. Vamos solar ele aqui e tocar. Você vê que agora esse som ele não vai passar esse menos 3 dB. O limiter não vai deixar esse som passar, né? Ele faz o trabalho de deixar normalizar esse som e ele não vai deixar esse som passar do parâmetro que eu coloquei. Eu espero que você tenha entendido a importância de mexer com o volume, que provavelmente uma das partes mais importantes, que mais vai mudar a questão do áudio e da música que você coloca no seu jogo, é o volume, muito provavelmente. Espero que você tenha entendido a importância disso e que você agora possa dar esse toque a mais e fazer o seu som ele começar a sair do amador e começar aos poucos caminhar para um som mais profissional. Eu sou o João, eu espero você no próximo vídeo.